Pais amados, Senhor Jesus, essa noite eu quero compartilhar com os irmãos mais uma mensagem daquela que nós temos postado durante esses dias. E eu queria compartilhar hoje com os irmãos uma mensagem que está lá nos Salmos, Salmo 139. É uma palavra profunda, é um salmo profundo que nos fala sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença do Senhor. Então eu queria ler essa mensagem, esse salmo, depois nós compartilharmos um pouco. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobretudo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti. E como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glórias a Deus, irmãos. Amados, esse salmo é um salmo muito profundo. Davi, naquele momento, quando ele estava ali com Deus, ele estava falando ou escrevendo esse salmo. Irmãos, é algo assim muito gostoso que vem assim no nosso coração e nos alegra. E Davi aqui, ele está explorando algo muito interessante.
Ele estava explorando a profundeza da onisciência, da onipotência, da onipresença do Senhor. Olha que coisa gostosa. Naquele momento que ele estava ali salmodiando, ele estava ali falando da grandeza desse nosso Deus. Como Deus é grandioso, como Deus é poderoso. Como Deus, Ele nos dá essa condição de podermos contemplar a sua glória. Existia algo interessante aqui, que era esse relacionamento de Davi com Deus. Era um relacionamento dinâmico e íntimo. Era algo muito íntimo dele com Deus. Isso aí trazia para Davi uma perspectiva muito grande para a sua vida. Moldava ele com relação a isso, com esse entendimento. Ele conhecer essa grandeza de Deus, essa profundeza de Deus. E uma das coisas, amados, que isso serve para nós, que dentro de um salmo desse, nos leva a entender que nós não estamos sozinhos. Era esse o sentimento de Davi, que ele não estava sozinho. Assim como nem eu, nem você está sozinho. O Senhor está a nos observar. O Senhor está a nos ver. O Senhor está a nos acompanhar. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos é recorrer. Nós precisamos recorrer à infinita sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar isso de Deus. Nós precisamos buscar isso no Senhor. Nós precisamos nos alegrar dessa infinita sabedoria do Pai. É algo muito forte, é algo muito profundo. É algo muito sério. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que jamais nós poderemos fugir de Deus. Jamais poderemos fugir dessa grandeza de Deus. A Bíblia está bem escrita aqui, bem focado aqui. Está bem focado. Quando ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? No versículo 7, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem como fugir desse Deus grandioso e poderoso. E Davi sabia de uma coisa, que ele poderia confiar no poder de Deus, sempre que fosse necessário. E conosco não pode ser diferente. Nós precisamos confiar nesse Deus, sempre que for necessário. Podemos confiar nesse poder, nessa graça, nessa bondade e misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é. Ele é. Deus é, irmãos. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele é. Não tem como mudar essa condição. Precisamos pensar nos benefícios. Precisamos pensar nesses benefícios de termos um relacionamento íntimo, um relacionamento dinâmico, um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus. Era isso que Davi fazia. Por isso que ele diz aqui no final, ele diz, sonda-me no 23, no versículo 20, no 23 ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos buscar isso e ter esse relacionamento profundo para conhecer as profundezas, as grandezas do Senhor, que o Senhor oferece para cada um de nós. No versículo de 1 a 6, ele nos diz assim, Deus conhece todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Dentro desse texto,
Ele está dizendo que ele conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós pensamos em fazer. A Bíblia diz que o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Não tem como esconder de Deus. Nós não temos como esconder nada do Pai, porque Ele conhece. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele me conhece por dentro e por fora. No versículo 7, do 7 ao 10, diz que Deus conduz-nos para onde quer que vamos. Ele nos conduz para onde quer que vamos. É Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. É Ele que prepara o caminho, é Ele que vai à frente. É Ele que nos mostra como devemos, o que devemos fazer. Por isso, amados, nós precisamos confiar nesse Deus. Por isso, amados irmãos, que nós precisamos entender esse relacionamento íntimo que nós precisamos ter com Deus, para quando chegar nesse momento que nós precisarmos ser conduzidos e irmos para algum lugar, entender que nós somos conduzidos pelo Pai, somos conduzidos pelo Senhor, o Deus da onisciência, o Deus da onipotência, o Deus da onipresença. É esse Deus que nós devemos depositar a nossa confiança. E no versículo 11, o 12, nos diz algo aqui interessante, que Deus não conhece situações perdidas ou irreparáveis. Deus não conhece situações perdidas ou irreparáveis. Deus é Deus. É Ele que faz. É Ele que prepara todas as coisas. E Ele nos diz aqui, do 11, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que coisa linda. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Não há diferença. Não há diferença. Por isso que não há. Para Deus, Deus não conhece situações perdidas ou irreparáveis. No versículo 13 ao 16, ele diz, está nos dizendo que Deus formou cada detalhe de nosso corpo, mente e espírito. Ele formou tudo, meu irmão. Todas as... Eu estou falando aqui de uma máquina, das engrenagens. Deus, Ele conhece tudo. Foi Ele que colocou tudo no seu lugar devido. Ele que preparou todas as coisas. Não existe nada fora do lugar, porque o nosso Deus, Ele colocou tudo certinho. É Ele que nos conhece, é Ele que sabe qual é o melhor para mim, qual é o melhor para você, onde é que está os neurônios, onde é que está cada vaso, onde é que estão os sensores que enviam mensagem para o nosso cérebro. Ele sabe de tudo. Foi Ele que fez, foi Ele que nos criou. No versículo 17 ao 18, o que é que nos diz aqui? Deus constantemente pensa em nós e se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, e Ele se preocupa com cada detalhe. Cada detalhe da minha vida, da sua vida, o Senhor se preocupa. O que é que Ele nos diz aqui? No 16, do 17 ao 18. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar
ao fim. Irmãos, Deus ele pensa em nós o tempo todo. Ele cuida de nós. E Ele se preocupa com cada detalhe da minha vida, da tua vida. Basta a gente se doar para o Senhor. Basta nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Conhecer mais a infinidade da graça e do poder de Deus. No versículo 23 e 24, Deus sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração e purifica nossos motivos. Deus sonda o meu, sonda o teu coração e Ele purifica o nosso motivo. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus. Independente do que eu penso, independente do que você pensa, Ele é Deus, foi Ele que nos criou. Ele sabe qual a nossa necessidade. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe como nos direcionar. Ele sabe como cuidar de nós. Ele sabe de cada detalhe da minha vida e da tua vida. Eu quero assim, neste dia, render louvores ao Senhor. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Davi, ele teve esse momento de intimidade com o Pai, de poder contemplar a glória de Deus, reconhecendo a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Que sejamos assim, como o rei Davi, que sejamos assim, temos um coração puro, um coração limpo, um coração cheio da graça e do amor do Senhor. Eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, para que possamos estar meditando e acompanhando os nossos temas durante a semana. Que Deus possa assim abençoar o coração de vocês. Que essa palavra possa gerar frutos no coração de cada um. Que possamos ter esse entendimento, esse reconhecimento diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Amém.